Olá, meu amigo, tudo bem com você? Você está no canal Gerência de Obras. Eu sou o engenheiro Hélio Alberto. Hoje eu vim aqui para conversar com você sobre venda de casa financiada pela Caixa ou até por outros bancos, né? Nós estamos aí ao longo da semana conversando sobre a viabilidade, sobre a questão de se vale a pena ou não fazer casas para vender. E hoje eu vim para tratar do assunto se você vai vender casa com financiamento pela Caixa, você precisa observar algumas regras. E dentre essas regras, eu destaquei algumas que eu considero muito importantes para que você observe quando estiver aí preparando a sua compra do terreno, o projeto da construção e a construção de fato. Normalmente, o que acontece é que você tem leis e regras para cumprir dentro do seu município, dentro da sua cidade. Existe a lei de zoneamento urbano, existe a lei de uso do solo e o Código de Edificações. Acontece que em muitas cidades, principalmente nas menores, alguns bairros possuem condições mais precárias, vamos dizer assim, em relação às condições mínimas de infraestrutura. E aí é que acontecem os maiores problemas quanto à questão de aprovação, de aceitação de um imóvel para ser dado como garantia de um financiamento. Então, para que você esteja atento a essas questões, eu separei aqui alguns itens e eu vou lendo aqui e comentando com você. Primeiramente, com respeito à questão da infraestrutura mínima para aceitação de um imóvel a ser dado como garantia. Estas observações, elas logicamente servem para a Caixa e servem para outros bancos. Então, se o seu município ele não exige isso para aprovação de um projeto ou para liberação aí de um alvará de construção ou para emissão do habite-se, você precisa estar atento a essas questões. A primeira delas o imóvel ele tem que haver a existência de vias de acesso ao imóvel e essa via de acesso deve estar em rua que tenha pavimentação definitiva. Pode parecer estranho, né? Mas você vai encontrar em vários bairros de várias cidades brasileiras, além da questão de não ter a pavimentação definitiva, não ter um acesso definido para o lote. Então, se você tem um lote nessas condições, observe que o financiamento, se você fizer uma casa para vender, observe que o financiamento ele pode não ser aprovado. Tem grandes chances de não ser aprovado. O normal é que ele não seja aprovado se você construir em ruas com essas condições. A questão da pavimentação definitiva, isso aí já foi alvo de muita briga entre Câmara dos Vereadores, as câmaras legislativas que entraram em embate aí com a Caixa Econômica para quebrar esse tipo de exigência. Por algum tempo, principalmente ali quando havia o programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa abriu mão e aprovou muitos empreendimentos, muitas casas em vias que não tinham pavimentação definitiva. Mas hoje isso é uma obrigação. A rua em que você vai construir, a fachada do seu imóvel, ela deve estar voltada para uma rua com pavimentação definitiva, com asfalto, tá bom? Com solução de drenagem. Pode ser que não existam ali bocas de lobo, rede, uma galeria de água pluvial, porque em muitos casos
as prefeituras ou quem faz o asfaltamento do bairro, eles consideram a solução de drenagem em que a água corre superficialmente. Você tem meio fio e ela corre ali pela sarjeta. Então, isso é aceitável, tá ok? Solução para abastecimento de água. É imprescindível a existência de abastecimento de água potável em todo imóvel ofertado como garantia. Isso aí é uma questão que você não vai conseguir fazer aprovação do financiamento para o imóvel se ele não tiver uma solução de abastecimento de água potável. E observe bem, se esse abastecimento não for da rede pública, se você utilizar ali um poço artesiano, um poço simples, fazer a captação em um córrego, alguma solução desse tipo, esta solução deve estar aprovada pelo órgão regulamentador aí do seu município. Tá? Não sei se é a agência do meio ambiente, se é algum órgão do governo estadual, do governo federal, você tem que ter a aprovação, a outorga, algum documento que mostre que você tem autorização para fazer isso. Tá ok? Solução para esgotamento sanitário e pluvial. Tem que ter uma solução para esgotamento do esgoto sanitário da residência. Se não tem esgoto de rede pública, você tem que ter uma fossa séptica. E se você utilizar fossa séptica, é obrigatório ter o sumidouro. Ok? Redes de energia elétrica e iluminação pública. É outro item que, se a sua casa for construída em uma região, em um bairro, em uma rua, que não tenha uma solução de energia elétrica e iluminação pública, você não vai conseguir a aprovação do seu financiamento. Quanto à questão das aberturas para divisas, você não pode prever abertura de janelas, terraços ou varandas em paredes paralelas à divisa do terreno, a menos de 1,5 m de distância. Então, a sua janela tem que estar afastada da divisa do terreno pelo menos 1,5 m. Não só a janela, mas também varandas e terraços a 1,5 m da divisa, mesmo que não tenha muro, mesmo que haja uma divisão de condomínios, uma solução em que a divisão é simplesmente, vamos dizer assim, virtual, precisa haver essa distância, senão não haverá aprovação do seu financiamento, tá ok? Mesmo que a janela não esteja voltada para a divisa, se ela não estiver diretamente sobre a linha divisória, mas estiver em paredes perpendiculares, essa abertura ela deve estar no mínimo a 75 centímetros da divisa. Tá ok? Então, se você construiu ali na divisa e você tem uma abertura que dá para outra direção, que dá para perpendicular dessa linha da divisa, a sua abertura deve estar a uma distância mínima de 75 centímetros. Tá bom? Quanto às casas geminadas. Casas geminadas têm que constituir um condomínio para ter venda por financiamento aprovado. As casas geminadas, que são duas casas ali ou mais, né, construídas em um mesmo terreno, em que a divisão delas é feita por uma parede de limite ali entre. Então você tem um lote ali de 10 metros e você quer fazer duas casas. Então você divide o seu lote em duas metades de 5 metros e a divisão das duas casas vai ser a parede ali de meiação. Nestes casos, você só pode vender as casas quando elas constituem unidades isoladas. E para que isso ocorra, você tem que constituir um condomínio. Você tem que fazer a aprovação e registrar ali no cartório um processo em que você vai ter duas unidades isoladas, duas unidades distintas, tá bom? Se não for isso, você vai ter uma construção de duas casas que vai constituir uma solução ali multifamiliar que não é aprovada para financiamento junto à Caixa e na maioria dos bancos, né? Porque você vai estar vendendo ali
duas casas, mas que as pessoas não têm a propriedade isolada de cada uma delas. Outra questão quanto às paredes de divisa das casas geminadas. Elas devem possuir espessura mínima de 19 centímetros. Pode ser uma parede simples, mas ela tem que ter espessura, largura de 19 centímetros. A menos que você demonstre que, se ela tiver menos de 19 centímetros, que essa parede ela respeita, ela atende à norma de desempenho das edificações, que é a NBR 15.575. Então, se você fez uma parede ali que cumpre as questões de isolamento acústico entre as duas residências, e você demonstra isso, que usou, que atende essa NBR, então você pode ter uma parede com menos de 19 centímetros, ok? Bom, estas são as questões principais que eu queria levantar aqui com você e lembrar, se você vai vender casas com financiamento pela Caixa, observe estas regras que eu acabei de te apresentar. É muito importante para que você não descubra mais tarde aí que o seu imóvel não pode ser utilizado nessas linhas de financiamento, e aí a sua venda pode ficar bem mais complicada, porque aí você vai ter que atender um público que não pode usar de financiamento. Ok? Espero ter te ajudado. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like se esse vídeo te ajudou e acompanhe o nosso trabalho. Forte abraço, até a próxima.